Salve pessoal, boa noite. Aqui é o Roju, estamos começando a nossa live hoje. Sou um homem negro não retinto, cisgênero, tenho 29 anos, meu cabelo tá um crespo cacheado, recém-cortado, uso um óculos de grau em formato redondo, tenho barba curta, também recém-feita, estou usando uma blusa cinza com uma estampa. Atrás de mim tem uma parede neutra com alguns nichos afixados em exposição e também alguns objetos aparecendo. Eu gostaria de começar essa live trazendo duas memórias para esse dia. A primeira delas se dá com a derrota da sociedade maquinovista na Ucrânia, oficializada no dia 28 de agosto de 1921, composta por um modelo de organização social anarquista em que o Exército Vermelho dos Bolcheviques mobilizou, à época, seus soldados contra um movimento em um histórico aí de repressão e morte muito violentos. Vale ressaltar que o Trotsky ele esteve à frente desse processo, né? E eu faço parte de uma tradição dentro do trotskismo, onde a gente realiza um balanço crítico e autocrítico muito profundo sobre esse processo, compreendendo que houve um erro muito grande do Trotsky em relação a não buscar por mediações, mesmo considerando, né, as dificuldades dentro de um contexto de guerra civil, e também buscamos, com os acertos que tivemos ao longo da história, reivindicar não a faceta mais autoritária do Trotsky, mas os acúmulos das lutas em comum que nós desenvolvemos com os setores anarquistas e libertários ao longo das décadas, com os quais nós temos diversas afinidades revolucionárias, citando aqui a síntese do Lovido Besancenot a esse respeito. E um segundo registro que eu gostaria de deixar no início dessa live é que no dia 21 de agosto de 1963 ocorreu a Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade, onde o pastor batista e também militante Martin Luther King fez o seu memorável discurso I Have a Dream, fundamental, né, na resistência aí pela autoafirmação das populações negras afetadas pelo racismo estadunidense, pelo apartheid e em defesa dos direitos civis. Cabe dizer que o Martin Luther King ele foi um homem que, embora marcado, né, por sua luta em defesa dos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos, foi um homem que ao longo da vida veio se aproximando cada vez mais do socialismo e se posicionou em movimentos importantes, como contra a guerra promovida no Vietnã, e que é uma referência hoje não apenas nas nossas lutas antirracistas, democráticas, como também no movimento evangélico, no movimento cristão e ecumênico por um mundo livre e sem desigualdades. Dito tudo isso, vamos dar início aí ao nosso encontro de hoje. A gente está aqui em uma rodada, mais uma rodada, na verdade, das nossas lives sobre eleições e conjuntura. O tema da nossa live hoje é a juventudes e a luta por um outro fim do mundo, um tema aí muito provocativo, né? Intrigante pra gente. E antes de chamar os nossos convidados hoje, eu só gostaria de informar vocês que a live da semana passada com o Juan, ela se encontra disponível também no canal pelo YouTube e também no Spotify, para além do Instagram. E a live de hoje, a partir de amanhã, também se encontrará disponível nas plataformas digitais, para além do Instagram, para quem preferir consumir esse conteúdo por outros meios também, ou ainda não acompanhou e vai acompanhar por outras vias, né? E qual que é o nosso propósito aqui hoje? O nosso propósito é conversar com dois quadros da nossa juventude que têm contribuído com debates importantes e construído lutas que têm pautado o quanto que a vida da juventude vem piorado com o neoliberalismo, com a falta de perspectivas de emprego, com o aumento da violência perpetrada pelo Estado, com uma educação cada vez menos crítica e adaptada ao mercado e com a repressão sobre os nossos corpos e identidades também. Por isso, nós vamos conversar hoje com o Gabriel Amenor, Amande Coelho. Os dois são militantes, parte aí do coletivo de Juventude e Rebeldia. O Gabriel, ele é cria da Zona Leste, em São Paulo, e organiza comunistas na periferia de São Paulo. E a Amande é diretora do Centro Acadêmico da USP e luta para aliar o movimento estudantil ao movimento operário. Agora eu vou convidar eles aqui para compor a nossa live. Só um minuto que eu tenho que encontrá-los. Um instantinho. Aqui, Gabriel.
Aí, acho que deu certo. E aí, salve, gente. Oi. Aí, agora sim, eu tava com medo de não conseguir entrar com os dois, gente. Não consegui ficar três aqui na live. Boa Boa noite. noite. Oi, Dá um salve aí, como é que vocês estão? Como é que tá sendo o dia? A tudo gente tá bem? bem, né, gente? Por favor, o que que é isso? Mas tudo bem. Nos corres da militância, tudo certo. E você? Eu tô tranquilo, tô muito feliz de estar aqui conversando com você. Já começo dizendo que é uma honra e queria que vocês, se vocês se sentirem à vontade, fizessem uma audiodescrição aí para o pessoal que está nos acompanhando. Pode começar pelo Gabriel e depois pela Mandy. Fiquem à vontade. Beleza, gente? Boa noite. Eu sou o Gabriel, eu sou um homem negro, tenho bigode, barba escuro, cabelo loiro. Tô vestindo uma camiseta vermelha, uma blusa de frio aveludada, né, preta, com alguns detalhes em azul e branco. Tô usando também um fone de ouvido bem grandão, assim, também preto e vermelho. Atrás de mim porta com algumas plaquinhas decorativas. Gente, boa noite. Antes de tudo, amigo, que saudade de você. Que bom te ver aqui. Não é ao vivo como a gente merecia, mas é para debater coisa muito boa e ter a boa conversa sobre os temas que ambos gostamos, né? Então, antes de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E, gente, minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, tô usando um óculos de armação azul, tenho um piercing em cima da boca, tenho um piercing nos lábios também, no meio do lábio inferior. Meu cabelo é mais, sei lá, bate um pouco, vai um pouco além do meu ombro e é castanho. E eu tô vestindo um casaco vermelho com cachecol. Muito feliz de estar aqui, Roju. Eu também, a propósito, também estou com muita saudade. Fico feliz que vocês toparam esse convite, né? Para mim é muito bacana poder estar fazendo esse diálogo com vocês com os temas que a gente vai abordar hoje. Eu queria começar trazendo uma questão para vocês que têm se proposto a falar muito sobre a realidade da vida das nossas juventudes. Primeiro, né? As nossas juventudes, acho que é importante a gente contextualizar, assim, demarcar que elas são múltiplas e são atravessadas por diferentes formas de dificuldades dentro desse sistema capitalista. Mas há um aspecto que tem aprofundado as disparidades e as desigualdades, na minha opinião, e isso tem um pouco a ver com o papel da extrema-direita, seja no Brasil, seja na cidade de São Paulo. Aqui em BH também rola isso, e no mundo também, a gente não pode deixar de fazer essa conexão. E o que eu venho percebendo é que quanto mais a extrema-direita se organiza politicamente, mais nós nos encontramos em uma época de intolerância. Porque essa extrema-direita ela é muito mais intolerante a termos acesso a políticas de acesso à educação de qualidade, universal, democrática, laica, em prol da diversidade. Ela é mais intolerante a acessarmos direitos sociais, a saúde, moradia, alimentação, transporte, seguridade social, lazer, cultura e por aí vai. É muito mais intolerante a termos o reconhecimento e afirmação dos nossos corpos, da nossa sexualidade, das nossas identidades e afetos, e ela é muito mais intolerante a uma sociedade que se autocompreende enquanto classe explorada e se auto-organiza para conquistar os seus próprios direitos e as suas demandas em busca de emancipação. Então ela acaba também intensificando a sua repressão com esse movimento de trabalhadores auto-organizado. Então, o que eu queria que vocês começassem comentando, e aí eu passo a bola para a Mandy, é o que essa extrema-direita tem a dizer sobre o perfil da nossa juventude hoje no Brasil. Ah, não, acho que é um debate fundamental, Roju, e acho que a preocupação sobre essa intolerância e sobre o grau de barbárie, de preconceito, de tudo de ruim mesmo que destila a extrema-direita, a preocupação em como nós vamos derrotar isso é uma preocupação fundamental, porque em última instância nós estamos pensando como derrotar a cara mais feia do sistema. Essa é a verdade, né?
E eu acho que é importante a gente entender qual é o pano de fundo em que surge a extrema-direita, ou melhor, qual é o contexto mundial, a situação política, econômica, social, do Brasil e do mundo em que ela se desenvolve, porque nós estamos vivendo há muitos anos aí uma crise do capitalismo que se inicia lá nos Estados Unidos, se espalha pelo mundo, toma a América Latina alguns anos depois, enfim, ela se expressa nos países de maneira desigual, desigual e combinada, como já diria o nosso mestre aí, o bom Trotsky. Mas o fato é que a burguesia não tem conseguido recuperar sua taxa de lucro desde que essa crise começou. Isso tem significado mudanças profundas no modo de organizar a produção capitalista em busca da burguesia aumentar o grau de exploração para ver se consegue retomar algum lucro disso, para ver se consegue impor um novo projeto, um novo modelo de funcionamento do trabalho, de funcionamento das áreas sociais, para conseguir sair dessa crise. Então, o que eu estou querendo dizer? É aquela famosa frase de nós estamos pagando a conta da crise que eles mesmos criaram, né? O capitalismo vive de crises. Essa é mais uma delas. Não fomos nós que criamos. É uma crise intrínseca ao próprio sistema, mas quem paga a conta disso somos nós, a classe trabalhadora, os oprimidos, negros, negras, LGBTs, mulheres, etc. Então, por exemplo, para pegar dois temas aí para a gente observar: o mundo do trabalho e meio ambiente. Eu acho que são perceptíveis as coisas que nós estamos vendo de mudanças nos últimos anos. No seguinte sentido, o mundo do trabalho hoje, ele expressa uma nova tendência que é a chamada uberização. É uma relação de produção em base ao trabalho por peça, como o próprio Marx caracteriza lá no Capital, que é aquele trabalho contado por unidade, mais ou menos isso, para resumir aqui. Adaptado com as novas tecnologias, 4.0, desenvolvimento da inteligência artificial, etc. Então, muito relacionado com as plataformas digitais, com o que é a vida hoje dentro dos aplicativos, dos celulares, etc. Por isso que nós vamos ver Uber, iFood, que são plataformas digitais que se tornam o patrão das pessoas, né? Que se tornam o empregador de milhões de jovens, em sua maioria, inclusive. E esse trabalho uberizado é um trabalho muito pior, cara. É um trabalho horrendo. Ou seja, se aumenta o grau de exploração, piora as condições do trabalho para se extrair mais lucro disso, para ver se recupera a taxa de lucro de uma crise, etc. E isso aí está virando a forma, a relação de trabalho mais popularizada no Brasil e no mundo. É a nova relação de trabalho do século XXI, é a cara do capitalismo do século XXI, na verdade. E no Brasil se expressa de uma maneira, inclusive, com um capitalismo muito servil ao modo como funciona as grandes mentes imperialistas, etc. Porque aqui a burguesia do Brasil abre porta para o imperialismo mesmo e diz: venha, domine. Enquanto a gente continuar recebendo o nosso quinhão, tá tudo bem. E então a barbárie aqui é grande. Quando eu falo da juventude negra, em especial são os jovens homens negros periféricos, né, que estão andando em cima das bikes e tal. É um pouco disso que nós estamos falando, né? Não ficou nos livros da história aquele negócio do século XIX de você trabalhar 14 horas por dia. Isso não se acabou na história da humanidade. Então, veja, eu estou pegando um excerto aqui para demonstrar, cara, as coisas mudaram. Por um outro lado, meio ambiente. Roju, você traz esse debate, trava há muito tempo. Eu acho que são temas fundamentais para a gente se aprofundar e debater com um ponto de vista marxista e socialista e tal. Mas, cara, as mudanças que nós estamos vendo no ecossistema e as mudanças que estão acontecendo no meio ambiente, não apenas nos últimos anos, mas que têm se evidenciado nos últimos anos também como fruto do capital ter que aumentar a sua taxa de exploração para sair dessa crise, não é brincadeira, entendeu? Nesse momento em São Paulo, por exemplo, tem uma nuvem de fumaça, cara. Aqui na capital, por acaso, não tanto, mas nas cidades do interior tem uma nuvem de fumaça. Poeira. Na
casa das pessoas, no corpo das pessoas, pelas ruas, empregado em tudo. Porque simplesmente isso se tornou regra. Tempestade de areia, fumaça, queimadas, etc. São sinais que o mundo e o ecossistema, o meio ambiente vão dando de que, cara, tá demais, entendeu? Chega, parem a superexploração. Digo, o capitalismo tá destruindo tudo, tá arrasando tudo que pode, tá arrasando com o meio ambiente, tá arrasando, destruindo condições de trabalho, destruindo tudo. Bom, falei tudo isso para chegar onde eu queria chegar, que é o seguinte: diante de um mundo desta forma, que deixa para os jovens uma situação tão ruim de vida, quais são as alternativas políticas que se colocam, né? É nesse contexto que surge a extrema-direita. A extrema-direita é uma cara feia do capitalismo que surge num momento também feio do mundo. Você está entendendo? É um momento de piora das condições de vida. Então, a extrema-direita ela é a expressão desta nova situação política que nós vivemos. Não é por acaso que ela surge. Ela está intrinsecamente relacionada com a piora das condições de vida no capitalismo. Agora, tem um problema de por que ela se torna tão de massas, eu acho, né? E por que ela consegue responder tão bem aos anseios dos jovens. Que aí tem a ver com a própria esquerda, cara. Porque há muito tempo que a esquerda da ordem, ou esquerda capitalista, como nós estamos chamando, abandonou a disputa de um projeto radical de sociedade e de olhar para esses temas da realidade. Então, é uberização, exploração do meio ambiente, degradação das condições de vida, degradação psíquica, inclusive da subjetividade das pessoas e tal. Então, se o capitalismo está nos degradando, vamos nós degradar o capitalismo, né? Digo, essa lógica de se nos atacar, nós vamos atacar mais em dobro, isso aí foi abandonado como estratégia política por parte da esquerda. E o que se constrói hoje é um grande pacto com forças da burguesia para você governar o capitalismo. Dizem que nos marcos de uma sustentabilidade, eu não sei como, porque a situação é essa que nós estamos vendo. Dizem que nos marcos de resolver o problema do desemprego, eu também não sei como. Ou melhor, sei, né? É como o Lula está fazendo, que é regulamentando o trabalho precário, como ele fez com o projeto de lei dos aplicativos. Criar emprego, entre aspas, ou seja, regulamentar que pode sentar aí numa bike e ficar 14 horas por dia que tá tudo certo. Então, cara, um mundo caindo aos pedaços, uma extrema-direita que surge como expressão disso, uma esquerda que não responde aos anseios e a essa nova reconfiguração do mundo. E uma reconfiguração tão profunda, Roju, eu acho, que inclusive ameaça a hegemonia dos Estados Unidos. Estados Unidos não é mais o imperialismo hegemônico único do mundo. Nós temos outras potências se desenvolvendo aí nesse caminho, nessa disputa, como é a própria China. Mas enfim, isso é todo um outro debate aí dentro da esquerda e entre os marxistas e socialistas. E eu acho que os jovens estão suscetíveis a este mundo. Então, cara, para concluir, já falei demais para passar a bola aí pro Gabs. Empreendedorismo. Pô, por que a direita surfa com o negócio de empreendedorismo? Não é à toa. O Gabs acho que vai falar um pouco mais disso. É porque, cara, tem mudanças profundas no mundo do trabalho mesmo. Trampar hoje é horrível. A CLT tá destruída, entendeu? Sei lá, é melhor você ser seu próprio patrão de um ponto de vista, entendeu? Se é para ganhar um salário mínimo num trampo horrível, ou você escolher o horário que você vai trampar e ter uma sensação ali de que você pode aumentar o seu salário e tal, é melhor você seguir por esse caminho mesmo, entendeu? O capitalismo, digamos, tá parecendo mais frutífero por essa via. Então, a direita consegue surfar, ela consegue explicar o mundo. Em base a essas mudanças, ela explica o mundo para as pessoas e oferece uma alternativa política para as pessoas que a esquerda não está sendo capaz. Agora, não é todo mundo da esquerda, né? Eu não nos coloco neste balaio aí. Eu acho que nós apresentamos uma alternativa para esses jovens, sim. Mas, veja, encerro com isso. Aqui em São Paulo, agora nas eleições municipais, qual é o principal projeto do Boulos para os jovens? Você entra lá no programa político do Boulos, tem uma seção chamada Juventude. A principal proposta dessa seção de juventude é um negócio chamado Centros de Oportunidades. E neste centro de oportunidades ele quer desenvolver e incentivar o empreendedorismo sustentável, etc. Então, pô, você vai combater a extrema-direita?
Vai combater um Pablo Marçal da vida, que é o tal do coach empreendedor, o case de sucesso, blá blá blá, que não passa de um picareta criminoso, tal. Vai combater um cara desse que surfa no discurso do empreendedorismo com mais empreendedorismo? Então não, né? Você vai combater com o socialismo, com o marxismo, explicando a sociedade, explicando que não tá certo nada disso, tal. E apresentando como seguir, como lutar. E eu acho que a esquerda não faz isso. Então os jovens ficam suscetíveis a ir por essas alternativas, o que é uma pena. Mas nós temos que disputar. E com isso eu passo a bola aí pro Gato também. Sim. Antes do Gabs falar, eu queria trazer um ponto aqui, talvez para ele costurar na fala dele, assim, até provocado pelo que você trouxe, né? A Amante traz muito essa questão de transformações que a gente foi vendo no mundo do trabalho, a questão do que a gente consegue perceber hoje, tanto da questão da plataformização, da uberização, mas também dessa lógica do empreendedorismo, né? Que é um perfume, né? Um nome perfumado para precarização do trabalho, enfim. Mas o que eu queria que você comentasse é, frente a todo esse contexto, e nessa constatação que está sendo feita aqui de que a extrema-direita tem conseguido se conectar com a juventude melhor do que o que a esquerda tem oferecido como discurso, como resposta, como alternativa, ou sequer tem apresentado alternativa, a esquerda de um modo geral, né? E não aqui o que a gente se propõe a se colocar enquanto possibilidade de esquerda. Mas o que eu queria que você tentasse trazer para a gente é, na sua perspectiva, assim, você acha que a extrema-direita ela tem se conectado com a juventude a partir de quais termos? Ainda mais quando a gente vai pensar numa extrema-direita que tem um caráter tão reacionário e a juventude que carrega consigo um perfil tão contestatório, de um modo geral, as juventudes nas diversas gerações carrega esse espírito tão contestatório. Como que a gente pode tentar explicar essa extrema-direita que tem conseguido se conectar com essa juventude, sobretudo a juventude da periferia, assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, enfim, vou deixar a bola para você. Beleza, tá me ouvindo direitinho? Beleza. Pegando um gancho um pouco da Manja, até para responder também, Rojo, o que acontece? Não tem projeto político que funcione, que cole, seja na periferia, no centro, não tem projeto que cole se ele não explica, de certo modo, a realidade. E mais do que isso, na verdade, não só que ele explica a realidade, mas que ele dá perspectiva de futuro num mundo tão largado e abandonado. A juventude, que é ampla, assim, tem várias faixas etárias dentro da juventude, mas é uma juventude que já teve alguma certa experiência com alguns governos, ou se não teve, se não fez esse balanço, essa reflexão, viram seus pais, seus primos, as pessoas próximas tendo experiências com esses governos. Seja no momento onde teve um pequeno ascenso e agora não tem mais, seja porque esse ascenso, né, essa modificação financeira por meio do estudo não aconteceu. Eu, por exemplo, eu acreditava que a educação era igual à empregabilidade, que uma coisa realmente levava a outra diretamente, e isso não acontece, isso não é verdade. E eu acho que o perfil da juventude de hoje já sabe disso, principalmente da periferia. Então, assim, mesmo que, por exemplo, a gente está diante de vários ataques, tivemos governos de extrema-direita completamente reacionários que tiraram vários direitos, mas qual que é a proposta que essas pessoas têm? Olha, direitos LGBT, isso não é importante se você tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro, você não vai passar por isso. Transporte público, para quê? Tenha dinheiro e tem um carro. Piora da CLT, piora do emprego formal, você não precisa disso, seja você seu próprio patrão. E a juventude que está cansada de ser explorada, esmagada e que já fez testes, vai abraçar isso, porque tem tanto cara de novo, né? Tem tanto cara de coisa nova, de coisa fresca, de nova oportunidade. E às vezes, por conta da vida mesmo, não consegue fazer esses links de maneira tão clara como a gente consegue, que é de luta, né? Pensar, pô, isso daqui, o fim da formalização significa precarização de outro lado. Esse empreendedorismo que as pessoas falam, o próprio Marçal mesmo, ele faz todas as pessoas da periferia, da classe trabalhadora, achar que eles vão ser o CEO da Unilever. Quando, na verdade, ele vai ser o seu Joaquim da padaria e vai vir um Ox e vai destruir a padaria desse cara, tá ligado? Que a dona Mariazinha da esmalteria é a mesma coisa que o pessoal que faz da indústria de esmalte, não é? Então, ele planta ilusões justamente onde tem um buraco, uma carência do Estado, das políticas públicas mesmo, que até a esquerda tradicional defende, mas que não leva até as últimas consequências. Então, essa juventude, cada vez mais largada, vai encontrar, por exemplo, teve um aumento, eu não vou saber, não vou lembrar o dado, me desculpe, mas tem um boom de gente influenciador apostando na internet. E aí eu vejo as pessoas, às vezes, culpabilizando alguém que fala, largou tudo para ter um TikTok.
Se o lance é ter dinheiro para sobreviver, gastar meu tempo numa sala de aula, num ensino formal, que é ruim, para quê? Se eu consigo dinheiro de outra maneira, sendo dono do meu próprio negócio, ou abrindo um Instagram para ser influenciadora. Será que isso não diz muito sobre os ataques que a gente vem sofrendo? Então acontece também, junto com tudo isso, pessoal, uma individualização do problema. Um resolve aí, irmão, contrate você seu coach e vai que vai. Entendeu? E essa resposta entra muito na periferia, entra muito na cabeça da juventude, que já não vê mais uma perspectiva por meio do ensino tradicional, mano. Eu mesmo, eu olho a minha trajetória pessoal, eu acho que eu teria feito coisas diferentes se fosse hoje. Claro que, enfim, o ensino, ele abre outras portas, né? Tipo assim, é muito bom. O lance não é não estude, pessoal, mas a gente está falando aqui de um cenário que as pessoas precisam trabalhar, que a comida não é feita para alimentar, ela é feita para vender. Então, se você tem dinheiro, você come, senão não. A roupa é a mesma coisa, não foi feita no capitalismo para vestir, ela foi feita para vender. É tudo produto. E como é que eu adquiro esse produto? Com dinheiro. Então, dane-se se eu vou ter que ficar 10 horas dirigindo um carro no Uber. Dane-se se eu vou ter que tirar uma carta para comprar uma motoca para entregar iFood. O lance é ganhar dinheiro. E aí, quem me prometer dinheiro, quem me prometer mais dinheiro, eu abraço. Tá ligado? Então é aí que a extrema-direita entra, e muito com a ajuda da esquerda tradicional, mano. Entendeu? Então é nessa lacuna que o Estado não preenche, que as políticas, que os políticos não preenchem, tanto de esquerda quanto de direita, que entra o empreendedorismo aí do Marçal. Por isso que ele cai na graça do povo. Que é uma coisa que vem antes, né? Essa questão do coach, eu lembro que, enfim, a gente já ouviu falar desse tipo de patifaria, entendeu? Não é uma novidade, não é tão novidade assim. Mas é isso, qualquer pessoa que critica o que tá aí acaba saindo como revolucionário, como antissistema, e na verdade não é, mano. É mais do mesmo, só que com uma carinha um pouco mais caricata. Não, eu acho que sua fala é incrível e eu fico pensando muito assim, como que todo esse cenário onde a lógica do resolva você mesmo, onde você trabalhe por si mesmo, em que o ensino formal ele passa a ser cada vez mais desconsiderado e colocado como tabela, assim, a gente também não pode desconectar do contexto onde, por exemplo, né, agora que a gente viu recentemente a questão da greve dos docentes e técnicos administrativos nas universidades, instituições federais e algumas estaduais também, a questão de como que o sucateamento do ensino público, do ensino superior, o quanto que isso também tem dificultado a permanência dentro das universidades, tem dificultado o trabalho, tem tornado aquele ambiente um ambiente cada vez mais inóspito e elitista também, fortalecendo esse projeto, onde a educação ela não se torna mais viável, né? Onde a lógica tecnicista de você se tornar apenas uma mão de obra barata para o mercado, ela se torna o prevalente, assim, né? Então acho que a sua fala ela também nos traz muito essa questão para refletir. E eu quero trazer um outro tópico para a gente conversar também. A Mandy meio que já trouxe uma introdução sobre isso, mas eu queria, na verdade, aprofundar um pouco mais esse tema com vocês, que tem a ver mais com a conjuntura de São Paulo. E nós temos ali figuras, nesse contexto eleitoral, pensando na eleição majoritária para prefeito, para prefeitura, figuras tanto da extrema-direita bolsonarista, como Nunes, mas também figuras de uma extrema-direita e, nesse caso, explicitamente envolvida com organizações criminosas, como no caso do Pablo Marçal. A gente também conta com outras figuras, mas figuras ali que se destacam, como figuras do campo liberal, como a própria Tabata, e no lado da esquerda reformista, o Boulos, representando essa política de frente ampla. Enfim, são projetos ali em disputa que não rompem com o capital, ainda que se reafirme a ideia de que nós estamos vivendo numa polarização política no Brasil. Mas o que eu gostaria que vocês comentassem é como que as grandes demandas da cidade de São Paulo, elas se relacionam ou não com esses projetos. Tipo, o que a juventude perde quando ela aposta ou acredita de uma certa maneira que essas alternativas que não rompem com a ilusão do capitalismo, nas suas mais diversas doses de veneno que são aplicadas, assim, o que isso causa para essa juventude, né? Qual que é o impacto real disso, ao invés do que essa política está disseminando com as suas cortinas de fumaça, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso e vou deixar o Gabriel começar falando sobre isso. Fica à vontade. Ô Ju, eu acho que quando a juventude, quando as pessoas de uma maneira geral, mas quando a juventude ela se dá por satisfeita com os projetos colocados aí pelos políticos tradicionais, os que mais aparecem nas eleições, principalmente,
elas perdem tudo, cara. Elas perdem realmente a sua emancipação, porque existem vários problemas aí. Vamos um pouco mais na questão estrutural. A forma como as coisas acontecem, né, a forma como a política é apresentada para nós, muitas pessoas acham que política se faz só votando de 2 em 2 em 4 em 4 anos. Por mais que aquele político ele seja realmente bem intencionado, eu acho que existem camaradas de luta que realmente são bem intencionados, né, falando assim mais da base e tudo mais. Mas não são projetos emancipadores, cara. Não são projetos que vão libertar a gente, vão fazer a gente refém de um político, tá ligado? O famoso vote em mim que eu resolvo tudo para você. Não precisa se mobilizar, não. Não precisa de manifestação, não. Não precisa disso aí, não. Pode deixar que eu sendo eleito, eu lá dentro, eu faço e aconteço. E a máquina do Estado não vai deixar. Isso falando da pessoa mais bem intencionada. Ela vai chegar com a sua pastinha lá cheia de projeto, cheia de representatividade, negro, indígena, LGBT, e não vai dar em nada. Porque a partir do momento que você entra numa jogada dessa, não para denunciar como as coisas funcionam, não para denunciar como as eleições são arbitrárias, não para denunciar nada disso, mas para gerir o Estado, você está gerindo o capitalismo, cara. Então não existe um bom caminho nesse sentido em nenhuma dessas alternativas apresentadas aí. Porque elas estão dispostas, elas estão brigando para ver quem é que vai gerir o capitalismo. E o capitalismo para a gente não serve. Sabe por quê? Além de todos os motivos que eu poderia elencar aqui, a gente não tem muito tempo não, Roju. Olha o mundo como é que tá. A gente não tem mais todo o tempo do mundo, não. A gente precisa de uma alternativa emancipadora. E quando eu digo emancipadora, é porque hoje nós é jovem. Eu falei isso no story recentemente. Se eu tiver que ir para uma manifestação agora, eu vou. Se eu tiver que ir ano que vem, eu vou. Mas e com 70 anos, 60 anos na chuva? Reclamando de novo por preço de passagem? Reclamando de novo porque enquanto estava dormindo tentaram impedir que homossexuais se casassem? Brigando de novo porque tentaram aprovar uma PL do estupro em 23 minutos enquanto nós dormia? Os projetos que estão aí, eles não se propõem a resolver essas questões. Então, um ponto é, qual que é o projeto que é apresentado para a gente em São Paulo que se propõe a resolver? Eu não estou dizendo dar um jeito. E eu vou ser bem cuidadoso na minha fala. Tudo que é bom para a classe trabalhadora, a gente vai apoiar. A gente apoia as reformas, a gente apoia os avanços. Mas a gente não apoia o que a gente chama de reformismo. Que significa o quê, pessoal? Que de jeitinho em jeitinho a gente chega no socialismo dentro da máquina do Estado. Isso não existe. Então, nenhuma das propostas que estão aí vão romper com essa lógica capitalista. A gente tem aí o Nunes. Primeiro que o Nunes, nós está vendo só agora a cara dele, né? Porque é um suplente, nunca nem deu as caras, nunca nem fez nada. Mas, na verdade, fez, né? Está sendo aí acusado por vários desvios, licitação arbitrária, várias denúncias aí nas costinhas dele, desvio de verba da educação, tá ligado? E representa o bolsonarismo aí na máxima, né? O Bolsonaro apoia publicamente, então ele é a faceta aí de uma das coisas que mais pedem na política, é o Nunes. Não fica muito atrás também do Marçal, né? Que é esse babaca, esse boçal, que ao invés de propor, né? Que não tem proposta, mas enfim, a ideia dele maravilhosa é colocar um bondinho na comunidade. E aí, empreendedorismo, né? Seja você mesmo o dono do seu próprio tempo. O cara é tão safado que ele ganha dinheiro enganando as pessoas. E ele propõe que as pessoas façam o mesmo, basicamente. Vai todo mundo virar empresário, vai todo mundo virar coach. Essa é a solução, então, maravilhosa que ele tem para propor para a gente? Um cara fundado em denúncia aí, investigado, deixou a denúncia dele caducar para não ser preso, entendeu? Tabata Amaral, né? Neoliberal, pode dizer o que quiser, ela pode dizer o que ela quiser, mas é de direita, representa a direita. Ela é a face mais polidinha, como ela é amiga da galera, né? Não? Como ela dialoga bem, foi para a porta de uma escola na periferia falar um monte de porcaria, dos profissionais de lá, e não falou nada das privatizações, não falou nada dos amiguinhos dela que comandam o Estado. Muito conveniente para ela. Boulos também, né, gente? Que é o mais da galera também, que adora tomar um cafezinho em comunidade. Ele é da galera. Mas chamou um cara da rota para compor o governo, para falar de segurança pública. Ele que fala muito de periferia, de centro não sei o quê, de oportunidade, vai fazer planos de políticas públicas com ex-comandante da rota. Tem bolsonarista que elegeu o Bolsonaro quando era do PSL, ainda no governo dele, sabe? Umas coisas assim que realmente não dá para entender. E aí, no meio disso tudo, tá nós. Porque assim, Roju, a gente tem medo. Eu acabei travando aqui meu tempo, espero não ter passado muito. A gente tem medo, entendeu, das coisas, tá ligado? Que é uma carta na manga também da esquerda tradicional. Quando fala, por exemplo, fascismo, quando fala de crescimento da direita, da extrema-direita, a gente fica com medo. A gente não quer isso. Eu quero deixar muito claro aqui que a gente não está colocando todos esses candidatos como se eles fossem a mesma coisa. Isso não é verdade. Seria irresponsabilidade da minha parte. Mas aí a gente volta para o começo também.
Qual deles que está se propondo a emancipar a gente? Tá ligado? Qual deles está disposto a até as últimas consequências para conseguir garantir as políticas? Porque é isso, se vota na esquerda tradicional para barrar a direita, mas ela mesma convida a direita para fazer parte do governo. E aí isso não faz o menor sentido. E eu acho que a juventude, ela precisa se atentar a essas coisas. Tá ligado? A vida é foda, a vida é corrida, a vida esmaga, a gente acaba tomando medidas desesperadas pelo mal menor, mas eu acho que se no final do dia a gente estiver discutindo, por exemplo, tem um trem escarrilhando, se eu for morrer daqui a 24 horas votando em um, e se eu for morrer daqui a 1 hora votando em outro, no final das contas, eu vou morrer da mesma maneira, tá ligado? Eu vou morrer da mesma maneira. Um vai bater com luva de pelúcia, abraçando as minorias, mas no final não vai ter políticas que garantam a vida da minoria. Todo mundo adora falar da causa da periferia, dos negros e negras. E uma lei antidrogas aí que mata e encarcera, por exemplo. Quem é que criou essa lei? E quem é que não está barrando essa lei? Não pode, Roju. Não pode. Por quê? Porque se a esquerda se posicionar em relação a isso, vai estar se contrapondo com os evangélicos, vai estar se contrapondo com os militares que não denuncia, vai estar se contrapondo com a bancada da bala. Não pode se comprometer, não pode ir até as últimas consequências. E a gente, da juventude, a gente não pode ficar refém disso, tá ligado? Porque é um erro a gente se iludir com esses projetos. Então, o ponto é, o que é que vai emancipar a gente? Só uma sociedade socialista. Só. Porque tudo isso que a gente fala sobre opressão, sobre racismo, machismo, é fundamental para o capitalismo. Não é um mero detalhe, é fundamental. Você barateia a mão de obra, você faz um exército de desempregado, você cria divisão entre a própria classe, divisão entre homem, mulher, pessoas cis, pessoas trans, em questão de salário, em questão de poder. Isso é muito bom para o capitalismo. E qual desses candidatos se propõe a resolver isso na raiz? Entendeu? Não só com medidas afirmativas, com vaga afirmativa para a empresa privada ganhar mais dinheiro, mas agindo realmente no problema, tá ligado? E eu acho que é um pouco disso. Eu não sei se eu acabei respondendo a pergunta, mas é por isso que a juventude não pode se iludir com esses caras, porque não tem nenhum projeto emancipador. Tem rostos diferentes do capitalismo, mas projeto que emancipa não tem nenhum. Ótimo, acho que você, inclusive, vai além do que a pergunta está propondo ali para ser respondido. E uma coisa que eu acho que é até interessante da gente pensar, assim, é que num cenário, né, onde você mesmo aponta muito bem na sua fala, figuras como a Tabata Amaral, elas representam nenhum contraponto às privatizações, que inclusive apoiou e contribuiu para que essas privatizações acontecessem, contra reformas acontecessem, contra a qualidade de vida da população trabalhadora e dos setores oprimidos, da juventude e etc. E essa figura, num contexto como que a gente está, politicamente falando, está representando hoje uma política de se contrapor de forma mais contundente a figuras como o Pablo Marçal do que a própria esquerda. Acho que a esquerda que está mais em evidência, né, digamos assim. Eu acho que isso também aponta para a gente o quanto que nós estamos vivendo um período de rebaixamento programático dessa própria esquerda, né? E uma coisa que é muito interessante para a gente poder pensar, eu não sei se foi você ou se foi a Amanda que trouxe, mas a questão da experiência, né? A gente aprende muito com as experiências que nós fazemos, a gente quanto população. E a juventude, ela muitas vezes não tem a oportunidade, não teve a oportunidade de viver certas experiências, mas conseguiu certos acúmulos a partir do que outras gerações transmitiram para elas, né? E muitas vezes, por conta desse não ter passado certas experiências, assim, isso dificulta alguns balanços e certas análises sobre como que governos de conciliação de classes cumpriram um papel determinante no aprofundamento e no fortalecimento da base para que setores de extrema-direita galgassem força e conseguissem se projetar ainda mais. Porque muitas vezes a confiança que as pessoas depositam em projetos conservadores, reacionários, protofascistas, fascistizantes e por aí vai, se dá muito por conta da frustração, se dá muito por conta de uma perda de referência em um projeto que se colocava como um projeto que iria representar efetivamente os interesses da classe trabalhadora, mas quando se institucionaliza, quando se adentra ao poder, ele passa a operar em benefício das grandes empresas, dos multimilionários, e acaba
colocando políticas que vão de ataque com relação à própria classe trabalhadora que depositou confiança nesses projetos. Então, a frustração, a falta de referencial, ela também é muito. É um processo que também contribui, né? E sem contar que esses governos, durante as suas gestões, e a gente viveu isso nos governos Lula e Dilma, não aprofundam em processos de automobilização, de autoconsciência das classes, e isso também contribui para que a lógica seja muito voltada, por exemplo, a entender que não, o que eu consegui conquistar não foi benefício da luta do movimento social, não foi em benefício da luta das classes oprimidas, mas foi por mérito. Foi por uma questão ideológica que a própria burguesia introjeta nas pessoas por meio dos seus mecanismos, né, de difusão, assim. Então, eu queria que enfim, eu acabei indo um pouco na sua linha, assim, divaguei, mas eu queria que a Manche também seguisse comentando sobre isso, né, sobre como que é interessante, importante a juventude também tomar em conta, né, às vezes não teve oportunidade de viver certos balanços ainda, mas o que é que a gente pode tirar de lição frente a esses processos que já aconteceram, porque não adianta, a gente entende que às vezes existem figuras que não são a mesma coisa, mas também só ficar na linha de depositar o voto naquilo que é colocado como menos pior pode alimentar algo muito pior lá para frente, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, Mandy. Fica à vontade. Fechou. Não, vou pegar alguns elementos que nós estamos debatendo aqui desde a primeira pergunta. Vamos ver só o cenário, gente. Nós temos uma educação caindo aos pedaços. Uma educação que cada vez mais faz menos sentido para as pessoas, tanto é que elas abandonam a escola por falta de interesse. Esse é o principal motivo para a evasão escolar hoje no Brasil. E o segundo motivo é porque vão trabalhar. O que já a escola e a educação não tem servido para que as pessoas se preparem para o mercado de trabalho e não serve de acúmulo profissional para você ter qualificação, para achar um emprego melhor, ter uma renda melhor, ter uma vida melhor, etc. Então, uma educação caindo aos pedaços, evasão escolar, não prepara para o mercado de trabalho, um aumento da informalidade no mercado de trabalho, uberização, tudo isso que nós falamos e a síntese suprema que nós debatemos muito e nós não podemos parar de debater, que é Uber, iFood, etc. E esses trampos aí de 14, 16 horas por dia, que uma parcela gigante da juventude está recorrendo e está inclusive sendo ganha ideologicamente para achar que isso é bom, que isso é empreender porque você pode ser seu próprio patrão. Gente, esse é o cenário, tá? Agora vamos olhar para as eleições aqui de São Paulo. Vamos ver a principal, entre aspas, alternativa de esquerda, que é a frente ampla da esquerda, com o Boulos do PSOL na cabeça, com o apoio do PT, e que tem como vice a Marta Suplicy. A Marta, antes de entrar nessa chapa, ela fazia parte da gestão do Nunes. Ela tinha um cargo, ela era secretária na gestão dele. Ela largou o cargo dela para assumir o cargo dela de vice na chapa com o Boulos. Disso daí você já entende, pô, mas então cadê o limiar, né, que, sei lá, distingue Nunes de Boulos, etc., que permite com que a Marta transite entre as duas esferas políticas sem nenhum tipo de meandro. Mas ok, gente, vamos observar um dos principais ataques à classe trabalhadora na história recente do país, que foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Inclusive, hoje eu falava com um camarada sobre isso, que estava lembrando em 2017 que teve uma marcha para Brasília lá, muito gigante, que eu tive presente, que a gente foi lutar contra a aprovação da reforma da Previdência. Foi um dos momentos mais importantes da minha trajetória de militância. Um confronto forte com a polícia e o PSTU, nós, Rebeldia, estávamos lá na linha de frente. Mas, cara, a Marta, ela, na condição de política dela, votou a favor da reforma trabalhista. Então, para entender o que isso significa, retornemos ao cenário. Reforma trabalhista é uma medida política comemorada por Uber e iFood. E é uma medida política que corrobora todo esse cenário de, mano, que gera o quê? Gera os jovens que nem estudam, nem trabalham. Mano, é uma geração desesperançada, desiludida. Nós não temos nada, entendeu? O trampo, sei lá, hoje é um, amanhã vai ser outro. Educação, não sei se vou ter mesmo. Faculdade nem se fala. O diploma não serve para quase nada praticamente. Você entende que o voto da Marta contribui para esse cenário?
e o voto da Marta, em última instância, contribui para aprofundar a exploração, a precarização, a opressão sobre uma parcela gigante da juventude da classe trabalhadora hoje no Brasil, que tenta se descobrir aí pelos caminhos da política, faz suas experiências, né? Nós estávamos falando, tem suas primeiras experiências no mercado de trabalho, mas no mundo, e vai, enfim, entender o que é ser gente no mundo que funciona dessa forma. Então, desculpa, mas tipo assim, a gente não vai sentar do mesmo lado que essa mulher. Nós não vamos sentar numa chapa que vai ter essa pessoa como uma aliada política, porque nós não achamos que funciona passar pano para essa situação toda. Não funciona você mascarar essa situação toda para embelezar o papel da Marta algum dia na história de São Paulo, blá blá blá, para embelezar o que significa a chapa do Boulos, etc, para embelezar o que são esses projetos de empreendedorismo que o Boulos está defendendo agora. Falamos aqui das privatizações. Gente, no programa do Boulos não se comenta uma vez sobre privatização, que é hoje o principal problema de São Paulo. É o mecanismo pelo qual mais se transfere verba pública para a iniciativa privada hoje na prefeitura. São as privatizações, PPPs, etc. Então, assim, aí respondendo diretamente o que você coloca, né? O problema disso, cara, é o seguinte: não vai combater a extrema-direita. Aquela sua preocupação inicial, como que nós fazemos para acabar com esses projetos políticos de intolerância? Eu te digo uma coisa, Roju, não vai ser por esse caminho, passando pano e transformando perante os olhos da classe trabalhadora figuras absurdas e projetos tão nefastos em coisas palatáveis. Isso não combate a extrema-direita, pelo contrário, isso fortalece a extrema-direita. Então, o caso do PT é mais evidente, né? O Lula falando, por exemplo, não vamos remoer a ditadura militar, o Lula elogiando o Delfim Neto, essas coisas todas. Eu acho que fica um pouco mais evidente como o PT não combate a extrema-direita, muito pelo contrário, sustenta a extrema-direita, ambos nessa teia capitalista que é responsável pela nossa vida ser uma desgraça. Agora, o PSOL não estava tão evidente para as pessoas, e eu espero que uma parte grande dos jovens de esquerda, comunistas, jovens que querem mudar o mundo, jovens que se interessam pela política, façam suas experiências agora com esse processo e possam tirar conclusões disso, cara, e perceber aquilo que a gente vem falando há muitos anos. O pessoal segue os caminhos do PT. O pessoal é um puxadinho do PT. O pessoal tá indo por um caminho que é o caminho da conciliação de classes, do apassivamento da classe trabalhadora. O Boulos, cara, é isso. Ele tá parecendo menos radical do que a Tabata. E a Tabata é deplorável. É uma liberal, ela é conhecida por ser Tabata liberal. Está entendendo? Então, não dá. Isso aí gera novos Bolsonaros. Isso aí abre espaço para gerar novos Pablos Marçais. Isso abre espaço para que continue se regenerando figuras da política. Marta, que é uma figura que devia ser enterrada no imaginário da classe trabalhadora como um referencial, agora retorna. E se torna isso, um referencial para as pessoas. Poxa, ó, é boa, tal. Cara, ela estava até ontem do lado de lá. Ela estava no governo do bolsonarista. Como é que você vai derrotar o bolsonarismo em São Paulo com uma mulher que estava no governo do bolsonarista? Você tá entendendo? Então, assim, nós temos que demarcar uma linha, uma fronteira. A gente está falando nessas eleições o seguinte: nós queremos fazer uma trincheira de classe. O que significa demarcar as coisas muito bem demarcadas e dizer pro pessoal, cara, do lado de lá nós não vamos sentar. Do lado daquela turma, nós não vamos. Do lado de Faria Lima, nós não vamos. Do lado de empresário, de banqueiro, de Marta Suplicy, de bolsonarista, de ex-bolsonarista, de bilionário, nós não vamos sentar. Não por um capricho, mas porque nós não estamos falando da nossa emancipação. Não tem como garantir emancipação sentando com essa galera. O único que você garante é desmoralização. Veja, tivemos 13 anos do PT. Uma parte das pessoas fez a experiência com isso. Que bom, positivo. E eu espero que uma nova leva agora, uma nova geração de jovens faça a experiência com o PSOL. Ganhe o Boulos, perca o Boulos, não sei. Eu espero que o bolsonarismo não se regenere em São Paulo. Mas eu também acho que não é o Boulos que vai derrotar o bolsonarismo. Então, espero que possam fazer a experiência o mais rápido possível para a gente conseguir ter saldos políticos emancipadores para nós o mais cedo possível. Acho que eu acabei até extrapolando um pouco meu tempo aí. Nada. E eu acho uma relação
intrigante para a gente poder pensar, assim, para refletir como que é esse processo da política conciliatória e de frente ampla, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente vê esse setor do campo majoritário do PSOL que tenta fazer essa reabilitação de uma figura como a Marta Suplicy, nós vemos isso como uma repetição do que foi o processo, por exemplo, durante a campanha do Lula, de reabilitação de uma figura como o Alckmin, né? Que foi o partido, por exemplo, que fez parte do partido que não apenas contestou o resultado das eleições de 2014, como apoiou o impeachment contra a própria Dilma. Então, assim, acho que é uma coisa muito importante para a gente poder pensar e de como que esse é o tipo de traquejo que essa política costuma fazer no nível mais superficial, assim, se a gente for parar para analisar, né, que está mais evidente para a gente. Mas, enfim, né, uma outra questão que eu queria abordar com vocês é que o capitalismo ele tem levado a nossa sociedade ao colapso, não apenas economicamente, como a gente está colocando, não apenas moralmente, inclusive, mas civilizatoriamente e também ecologicamente. A gente vive em um colapso climático que só se aprofunda aí dia após dia. Em São Paulo mesmo, né, a Mandy trouxe na fala dela a questão da fumaça que né, a nuvem de fumaça que está sobre o céu, e nós também já vimos tanto esses fenômenos como o céu cinza por conta de queimadas na Amazônia, assim como também a questão de ondas de calor frequentes que tem se dado, não apenas em São Paulo, mas eu acredito que aí tem sido muito forte também, e mesmo em outras cidades de São Paulo, como Ribeirão Preto, que viveram um pesadelo nesses últimos dias com relação às queimadas que foram colocadas aí, né? E uma das grandes frases que deixou a extrema-direita inconformada nessas últimas semanas, que foi proferida pela Mandy Coelho, é de que a nossa juventude ela não pode aceitar o fim do mundo que o capitalismo nos reserva, mas precisa ser a juventude que vai lutar pelo fim do mundo do capitalismo. Eu achei que foi uma expressão muito marcante, muito impactante, e a gente sabe o quanto foi impactante, porque né, a própria Carla Zambelli proliferou essa frase de forma totalmente inconformada, né? E eu queria que vocês falassem mais para poder finalizar, né, a nossa conversa sobre o que essa frase representa na luta da nossa juventude do século XXI. E eu passo a bola aí para a Mandy começar, já que a frase, né, partiu aí de uma fala dela. Fique à vontade para comentar sobre isso. Obrigada, Roju. Na verdade, essa frase, ela é uma elaboração coletiva nossa do Rebeldia. E a ideia partiu, vou deixar os créditos devidos aqui, a ideia partiu lá da Júlia, do Rio de Janeiro, que é uma das candidatas do Rebeldia também, a vereadora, numa chapa coletiva chamada Mulheres Socialistas. Ela que trouxe assim, o start dessa ideia, nós elaboramos tal, e pegou, cara, e pegou, primeiro, incomodou muito a extrema-direita. Foi a Carla Zambelli, foi o Arthur Duval, vários perfis de direita compartilharam, ridicularizando. Mas assim, como é o modus operandi da direita, não debatem o tema, né? Não debatem o conteúdo político do que está sendo dito. Ridicularizaram, sei lá, falando da minha aparência, comentando sobre a minha roupa, piercing, comentando sobre o adesivo da Palestina que eu estava usando, e aí opinando sobre o tema da Palestina, mas assim, sobre esse conteúdo em si não tiveram nada a dizer. Mas acho que isso pegou, incomodou tanto, porque é uma resposta radical. Radical do ponto de vista socialista, do ponto de vista das demandas da classe trabalhadora, organizada e consciente da luta que tem que travar. É uma resposta radical ao problema que vive a nossa geração hoje. No Brasil nem tanto, mas na Europa, né, há muitos anos vem se desenvolvendo esse movimento ambientalista, que debate que não tem planeta B, que nós não seremos a geração sem futuro, que nós não somos a geração do fim do mundo. Acho que essa frase pegou muito. Essa frase foi reelaborada e apropriada por um setor aqui da esquerda, mas nos incomoda que seja um pouco esse o debate. Ah, nós não seremos a geração do fim do mundo. Porque então nós seremos qual geração? Porque nós queremos ser a geração de um fim do mundo, mas do fim do mundo
da forma como ele funciona, ou seja, do fim deste mundo capitalista. Nós queremos ser essa geração. Por um lado, os capitalistas, a extrema-direita, quando falam da nossa geração, falam que nós somos mimimi, né? Nós somos uma geração preguiçosa, desqualificam bastante a gente. Inclusive, isso se expressava nos comentários lá nos vídeos. Pelo amor de Deus, é realmente o fim do mundo mesmo, sabe? Uns comentários desse tipo. Tentam associar a nossa geração a uma geração fracassada, uma geração que não tem muito a dizer, entendeu? E por outro lado, o capitalismo e órgãos internacionais do capital também dizem que nós somos uma geração meio fracassada do ponto de vista de como são as condições objetivas para a gente viver no mundo. De fato, né? Pessoal, estamos de volta com a nossa live. Deu algum problema na minha conexão, caiu. E eu vou tentar retomar aqui com a Mandy e o Gabriel. Vou chamar eles, só um instante. Deixa eu chamá-los aqui. Gabriel também. Oi! Oi, probleminhas Caiu, fomos boicotados pelo... Não sei, será que foram os colegas do Marçal? Olha, eu acho que Eu ele não não sei tá nem se tendo vou... muita moral para isso, não. Ele que tá tendo as Pois redes é. dele desligadas. Eu não sei nem se eu vou conseguir recuperar o outro vídeo, porque caiu aqui e eu não consegui ver ele mais, assim. Eu espero que eu consiga recuperar o que a gente conversou, né? Para poder postar, mas enfim. Você quer continuar fazendo sua fala, Mandy? Vou terminar. Espero que você Pode, fica à consiga vontade. recuperar o vídeo. Se você não conseguir, a Por gente vai favor, eu também voltar e vai fazer vou. de novo. Pois é, não, com certeza. Eu vou fazer de tudo para recuperar. Espero que o Instagram dê essa possibilidade pra gente, né? Depende mais dele do que de mim agora. É verdade. Mas enfim, pode seguir fazendo sua fala. Tá. O boicote aos comunistas é real. Tô brincando. Não, gente, mas é o seguinte, que eu dizia que tá a disputa sobre qual vai ser o signo da nossa geração está em aberto. E a depender de nós, o signo da nossa geração não vai ser a marca de fracasso, não vai ser a marca de geração mimimi, geração que não tem nada a dizer. Muito pelo contrário. Nós seremos a geração do fim do mundo capitalista. E nós achamos que isso é uma tarefa para ser defendida já, no hoje. Digo, porque tem uma parte da esquerda que fala, beleza, pode ser, muito legal, até ter um acordo, mas não é para agora, né? Para agora é o momento de acumular forças, para agora é o momento de derrotar a direita, e não dizem exatamente como se derrota a direita, ou inclusive dissociam, né, o que é a luta contra o capitalismo com a luta contra a direita, o que não faz o menor sentido, mas é óbvio que dissociam conscientemente, né, como um meio de postergar a tarefa mesmo da gente construir a revolução. Mas apresentam qualquer justificativa nesse sentido que seja de, ó, é sectário e não responde aos anseios das pessoas, não é capaz de apresentar um programa para a realidade, para resolver os problemas no hoje, quem fica falando de revolução. Cara, nós achamos que é muito pelo contrário. Nós achamos que só a revolução responde os problemas do hoje. É claro que nós vamos lutar no hoje para toda e qualquer medida que possa hoje melhorar a vida das pessoas. Aumento salarial, redução de juros, mais educação, cota, tudo que for medida aí. Mas o problema é que todas essas lutas se conectam. A luta pela expropriação do agronegócio, a luta por você ter melhores condições para poder exercer a sua subjetividade, o que tem a ver inclusive com saúde mental. Todas essas lutas se conectam profundamente com uma batalha a fundo contra os donos do capital, os barões do dinheiro e do poder, entendeu? Então, por exemplo, você não consegue resolver esse problema do emprego que a gente dizia se você não se enfrenta com as empresas que estão lucrando com as péssimas condições de trabalho, com a informalidade, etc. Então, ou é um lado ou outro. Se você quer batalhar por emprego, claro, vamos exigir salário,
vamos exigir estágios em melhores condições, vamos exigir tudo que for possível arrancar hoje. Mas, em última instância, para resolver o problema do emprego, cara, é enfrentar o capital. Então, veja, é uma luta para já, conectando a partir das demandas do hoje, mas demonstrando esse horizonte, essa estratégia para as pessoas. É por isso que nossa candidatura se chama Romper o Poder, porque nós achamos que é palavra de ordem, imperativo do momento. As pessoas têm que começar a se preparar para romper o poder. Nós precisamos criar um exército de jovens preparados para lutar pela causa da revolução e do comunismo e romper o poder. E saber que essa é a sua tarefa principal. Não para deixar de lado todas as outras, né? Não para se desconectar das massas, se desconectar dos anseios das pessoas, das reivindicações mais imediatas das pessoas, mas para dizer para as pessoas que todas essas coisas têm que estar subordinadas a uma luta mais geral do proletariado, da classe trabalhadora, pela sua emancipação total. Então, esse era um pouco do significado dessa frase aí, né? Lutar pelo fim desse mundo. Encerro dizendo, tem uma frase, você falava dos anarquistas, né? Tem um anarquista da Revolução Espanhola, o Durruti, que tem uma frase que um camarada meu da Espanha, uma menção honrosa para ele aqui, o Javier. Ele nunca vai ver essa live, mas fica aí a lembrança do camarada. Ele gostava muito dessa frase e dizia, a gente devia se inspirar nessa ideia e tal, e eu acho que é verdade, que nós vamos reconstruir o novo mundo a partir das cinzas do mundo que está em ruína. Alguma coisa por esse caminho. Essa é a nossa missão. Nosso propósito é esse: reconstruir o mundo a partir construir um novo mundo a partir das ruínas do velho mundo. Esse é o significado. Lutar pelo fim deste mundo capitalista para construir um novo mundo a partir dessas ruínas. Então é isso, Roju. E aí eu passo a bola pro Gabs também. E só complementando você antes de passar para o Gabs, que a gente possa construir esse novo mundo sob as cinzas do capitalismo, ao invés das cinzas da nossa natureza, que tem sido tão devastada por conta desse modo de produção, né? Então, que a gente possa, inclusive, entender que não são as cinzas desse nosso meio ambiente, né, desse nosso ecossistema, dos nossos biomas, das nossas florestas, que a gente quer ver pairadas aí pela nossa atmosfera, como tem acontecido, para a gente construir um mundo novo, mas é as cinzas desse modo de produção, sobretudo, né? E aí eu passo aí a bola pro Gabriel para ele comentar também acerca disso e a gente já deixar as nossas considerações finais. Fique à vontade, querido. Bom, gente, eu achei muito forte essa frase que acabou sendo uma marca aí da nossa candidatura, né? Porque a gente vive num mundo distópico, gente. Às vezes as pessoas falam que o socialismo é utopia e tudo mais, e muitas vezes a gente só toca em pautas que seriam pautas transitórias. A gente, às vezes, nem está falando de uma coisa muito uau. A gente está falando de coisas, às vezes, que a própria Constituição deveria garantir. E aí eu falo, então, se isso aqui que eu defendo é uma utopia, tá suave, então viver nessa distopia, é muito difícil pensar num mundo diferente, assim, tipo assim, se o capitalismo, dentro da ordem cronológica da nossa história, ele é um neném e ele começou, ele pode ser destruído. E aí eu queria falar mais sobre a questão do meio ambiente, porque assim, a gente só vai ter um mundo destruindo o mundo capitalista, tá ligado? A gente só vai ter um futuro destruindo o capitalismo. Porque, ainda na pauta do meio ambiente, como que é que esse debate acontece dentro do capitalismo? Né? Que é uma sociedade feita para produzir, gerar dinheiro, uma sociedade do acúmulo mesmo, né? Então, países supercapitalistas, um grupo seleto de países, senta numa mesinha redonda, ali um G5, G20, fica discutindo ali quem é que vai reduzir mais as emissões de gases, medidas assim, né, tipo, importantes, que não tem um peso de lei, mesmo se tivesse, a gente sabe que não funcionaria muito, mas não tem um peso de lei, fica muito a critério aí, um acordinho, e no final ninguém reduz nada, ninguém faz nada, e a gente continua levantando plaquinha e pedindo, por favor, pare de matar o planeta. É assim que funciona no capitalismo. E a gente sabe que isso não resolve nada. Né, com todo respeito aí aos ativistas do meio ambiente e tal, não estou falando deles, tá? Estou falando aí das pessoas que têm mesmo o poder de fazer alguma coisa e não fazem. Agora, falando aqui de uma maneira mais ampla, mas vamos trazer mais aqui nacional mesmo.
O que é o agronegócio, gente? O agronegócio que, além de desviar um monte de dinheiro, 400 bilhões, para produzir gado, né, que emite vários gases poluentes, e a gente não está falando aqui sobre o consumo de carne ou não consciente, a gente está falando aqui, novamente, de uma sociedade de acúmulo, que criar gado realmente produz vários gases aí que não são bons, usa uma quantidade de água absurda, e, novamente, isso fica para conta individual. É o meu banho de 10 minutos que está degradando o meio ambiente, e não a forma como a sociedade funciona. Até pouco tempo atrás, a gente estava discutindo com o Neymar, inclusive que o PCO gosta bastante, sobre privatização de praia. O quanto que isso pode destruir um bioma, o quanto isso pode trazer lixo para as praias, o quanto isso pode ser degradante, tá ligado? O modo de funcionamento de São Paulo mesmo, que é uma cidade feita para carros, porque é um transporte que não funciona, é um monte de gente dizendo que tira uma carta aí, dirige e não liga pro transporte, não. Poluindo tudo. A cidade que é feita para prédio, destruindo as poucas áreas arborizadas que tem, tá ligado? É esse o mundo capitalista. É esse mundo capitalista. Então, quando a gente fala sobre destruir ele, a gente fala sobre trazer vida mesmo, entendeu? Uma lógica de funcionamento de sociedade que é voltada para as necessidades do indivíduo e não para fazer dinheiro, não para se produzir coisa que no final vai ser jogado fora e vai poluir o meio ambiente. Gente, várias denúncias aí de países grandões que usam países sub como o nosso como aterro sanitário dos lixos que eles produzem, porque eles não conseguem honrar o acordinho que eles têm com a ONU, tá ligado? Então, quando a gente fala de destruir o mundo, porque a gente já é porque é como a Mandy bem falou, né? Ele falando um pouco sobre acúmulo de história, de bagagem. Pô, tal juventude lutou contra a ditadura, ocupou a escola, e nós? É a doente mental, é a que não tem trabalho, que não conseguiu nenhum terreno, juventude do fim do mundo. Se esse é o estigma que nós vai carregar, então a gente vai só dar uma mudada aí no sentido. A gente é mesmo, mas é do fim do mundo capitalista, que significa ter vida, é isso, mano. Porque no capitalismo não tem vida, não tem vida, tem sobrevida. E eu acho que a gente não merece isso, tá ligado? A gente não merece isso. E dá pra ser diferente, gente. E tem como ser diferente, tá ligado? Isso não tá escrito em pedra, isso não tá determinado por... Não existe nenhum determinismo que diz que a gente tem que viver essas mazelas aí, não. Só que a gente, para que isso aconteça, a gente precisa ser consequente com as nossas lutas. E consequente com as nossas escolhas. E fazer os questionamentos certos. Novamente aqui, até uso o espaço, Roju, para fazer um convite para as bases, para os militantes, para as pessoas de luta, as que tiveram experiências que ainda vão ter. Atenção, tenham atenção. Façam as suas experiências. Pensem para além das aparências, para além da representatividade no parlamento, para além de subir rampinha com indígena, tá ligado? Para além de deputada X e Y trans, porque isso, no final das contas, não determina muita coisa. Óbvio que a gente quer ocupar os espaços, óbvio que a gente quer ter... Se a gente tem a maior representatividade na sociedade, a gente tem que ter representatividade nesses espaços políticos. Não é sobre isso que eu estou falando, mas ainda é sobre a questão anterior. A partir do momento que eu, como negro gay, me proponho a ligar a máquina do Estado, é para o Estado que eu estou a serviço, e não da população. Tá ligado? Então, é nisso que a gente tem que ser consequente. E fazer as denúncias que têm que ser feitas. Não pegar um político de estimação e defender ele até a morte como se ele precisasse da minha ajuda. Entendeu? Estamos lutando aqui pela governabilidade. Se no final das contas destruir o meio ambiente, destrói árvore, proporciona queimada, dane-se se diz que é de esquerda e de direita. Não é nosso aliado, não quer um futuro pra gente. E só existe um futuro no socialismo, gente. Só existe vida numa sociedade socialista, que é o que vai pensar de acordo com as nossas necessidades, entendeu? E dinheiro para isso a gente tem. Falando um pouco, né? De eleições municipais. Gente, nós estamos aqui em São Paulo, mãe de eu. Dá para dizer que é uma cidade que não produz riqueza? Se você acorda 4 horas da manhã, tem um trabalhador já trabalhando, passando o café que você vai tomar, no ônibus que você vai pegar, produzindo. Pessoal das fábricas trampando, que não sabem só ligar um interruptor, sentar para falar, tá ligado? Coisas banais. É o pessoal que sabe como que funciona o trabalho. É o pessoal que produz toda essa riqueza. E é uma riqueza que o trabalho é compartilhado, mas o lucro não. O lucro não é compartilhado. A classe trabalhadora continua se lascando, precária, tá ligado? E a gente consegue. E a gente consegue fazer alguma coisa. Quero terminar aqui muito na positiva, sabe? A gente não tá falando aqui de uma coisa que é utópica, gente. A gente não tá. Falei, vou falar de novo. O capitalismo é um modelo recente da nossa história.
tá ligado? Assim como outros tipos de organização de sociedade vieram e foram, esse veio e pode ir, e que vá mesmo, entendeu? É esse mundo que a gente quer destruir, é esse tipo de sociedade que a gente quer destruir, para que haja meio ambiente, para que haja acessibilidade, para que haja vida de verdade, entendeu? Isso é muito possível. As eleições é um fator importante. É bom a gente pensar com consciência, mas para além disso, tudo que a gente conquistou foi dito aqui. Foi para fora desse aparato do Estado, foi a sociedade organizada se mobilizando, denunciando, fazendo pressão para as pessoas de lá assinarem uma leizinha para nós. Tá entendendo? Então é sempre esse movimento contrário, a gente aqui fora gerando pressão. E é isso que tem que continuar, sabe? Organização permanente. E organização permanente, consequente e responsável. E aí a gente vai conseguir mesmo ser a geração do fim do mundo capitalista e fazer, dentro dessa ruína, nascer uma sociedade feita pra gente, trabalhador, da classe trabalhadora e pra classe trabalhadora. Olha, falei quase cravado, faltou 10 segundos. Gente, vocês estão preocupados com o tempo? Eu não tô nem contando. Eu só fui, ó, só deixei rolar. E assim, eu tenho uma coisa que eu sempre reparo nesses períodos, também já finalizando já esse momento, assim, período de eleição, quando a gente vai fazer qualquer espaço de conversa, de discussão, onde a gente vai falar sobre as questões políticas, os problemas, as demandas que a gente tem o tempo todo, não é só em período eleitoral, inclusive. O que eu vejo muito no discurso da esquerda da ordem é quando a gente vai apontar assim, o que fazemos? Como a gente atinge os nossos objetivos? Como que a gente alcança nossas tarefas? Como a gente realiza essas tarefas? Como que a gente transforma a realidade em que a gente vive? E a resposta, na grande maioria das vezes, com assim, raríssimas exceções, é vote. Vote. Olhem quem você está votando. Escolha um candidato progressista. Escolha um candidato que tenha um currículo assim, 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 assado. Escolha um candidato que defenda tal bandeira. Bandeira X, Y, Z. E, assim, isso me deixa muito decepcionado, me deixa muito triste. E o que eu gostaria de finalizar, complementando tudo que Mandy trouxe com maestria, que Gabriel trouxe com maestria na fala deles, é que para nós que somos socialistas, para nós que somos revolucionários, a eleição ela cumpre um papel tático, não cumpre um papel estratégico. E quando a gente ocupa as eleições, aqui muito me referenciando no que Lenin trazia, no que Rosa Luxemburgo trazia, no que Trotsky também trazia com relação a um parlamentarismo revolucionário, é para a gente ter compromisso com o nosso programa estratégico, com o horizonte que nós temos que alcançar. Então a gente não tem medo de defender as nossas bandeiras, a gente não tem medo de defender qual orientação política nós seguimos, nós não podemos ter medo de dizer isso, de deixar isso explícito, nós não precisamos ter medo de construir esse projeto com as pessoas e não sobre as pessoas, como outras experiências já fizeram. A gente não precisa ter medo e a gente não precisa deixar, inclusive, de denunciar contradições que estão presentes, inclusive, dentro da democracia liberal burguesa, onde fazemos essa disputa, porque nós estamos disputando as eleições. Mas a gente, sobretudo, não pode se assimilar de um discurso de que as eleições vão resolver os problemas das nossas vidas, porque elas não irão. Então, para além das eleições e acima das eleições, o que é mais importante, que eu acredito que a gente possa trazer também nesse espaço que as juventudes precisam se atentar, e é importante de refletir e agir também, é entender que disputar as eleições é um processo importante para conseguir dialogar com as pessoas, para conseguir ter projeção, para trazer um programa que muitas vezes em outros momentos a gente não conseguiria com tanta possibilidade de difusão por conta da mídia e outros processos assim. Mas o fundamental é quando a gente se organiza. Então, o que realmente pode transformar a nossa vida é a luta. Só a luta muda a vida. E, assim, é se organizando, é buscando maneiras da gente conseguir se organizar politicamente, tendo um projeto socialista, revolucionário, um projeto que lute pela nossa emancipação e que não lute apenas por uma gestão mais humanizada, acredito que isso não seja possível, mas como muitos defendem,
desse mundo que nós vivemos. Esse mundo ele não serve, não cabe para nós, não cabe para os nossos sonhos, não cabe para as nossas para a nossa própria humanização, não cabe para aquilo que a gente realmente precisa construir e não cabe, inclusive, para a nossa sobrevivência enquanto espécie, não cabe para a sobrevivência de outras espécies também, haja vistas aí o colapso da natureza que a gente tem visto graças à crise climática provocada pelo próprio modo de produção capitalista. Então fica aí esse desafio, mas esse convite, esse chamado à organização, esse chamado à ação, para que a gente também não se iluda com os processos políticos institucionais, que ainda que nós disputemos, nós não nutrimos ilusões com eles, nós entendemos como uma ponte para algo mais estratégico, mas não necessariamente a estratégia em si. E eu creio que esse é o erro de muitas organizações quando passam a tomar isso como uma estratégia central e não colocar a revolução aí socialista como ordem do dia, né? Nesse sentido, gente, eu gostaria de agradecer a Mandy, ao Gabriel, né, pela disposição em estar aqui dialogando com a gente, trazendo pontos de vista tão importantes, assim, né, tão provocativos para a gente poder pensar. Estou aqui na expectativa de que eu consiga recuperar a primeira live, só não sei se eu vou conseguir postar ela no Instagram, mas se eu conseguir, vou mandar a colaboração para vocês também deixarem elas afixadas nos seus perfis, as duas partes, né? Eu espero que a gente consiga deixar disponível. Mas é isso, gente. Valeu demais. Vou dar o espaço para vocês deixarem aí a última palavra de vocês e com isso a gente encerra a nossa live. Podem ficar à vontade aí. Quem quiser falar primeiro. Eu ia falar pro Gabs começar, porque ele que é o influencer entre nós, de fato, ele que sabe fazer essa parte do marketing, mas então coube a mim. Roju, obrigada. Mais uma vez, muito bom te ver. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. Força para você. Saúde, amor e muita saúde mental, inclusive, para a gente poder atravessar esse período que são as eleições, que é um período muito complicado. Gente, para quem acompanhou a live, sigam a gente lá. O meu arroba é mande.rebeldia, o do Gabs é gabriel.rebeldia. A gente está compartilhando as coisas da nossa candidatura, estamos com um cronograma de elaboração de conteúdos políticos. Nos próximos dias nós vamos postar uma série de vídeos aí, vamos começar a engrenar um pouco mais essa produção de vídeos, de mídia online mesmo. Então vai ficar bem legal. Espero que vocês curtam, mas também deixem comentários, sugestões. Nós somos uma candidatura que está aberta e a ideia é dialogar. Exatamente isso que o Roju falou, né? Não é trazer a verdade, confie em si mesmo. Ninguém aqui é detentor da sabedoria universal e vote em nós porque nós somos os maiorais. Nós queremos construir um programa de emancipação da classe trabalhadora. Quem quiser ajudar, tamo junto, entendeu? Então, tudo que for comentário a serviço disso, nós estamos juntos aí. E sigam também o Altino, gente. Encerro com isso. Altino Prazeres é nosso candidato a prefeito do PSTU aqui em São Paulo. Nós falamos muito que não tem alternativa, não tem alternativa. Tem, não tem alternativa dentro dos partidos da ordem aí, né? Das alternativas hegemônicas, digamos, que se apresentam. Mas nós somos uma alternativa importante. Muita gente fala, pô, não vou votar porque vocês têm pouca projeção de votos, né? Bom, gente, mas para ter mais projeção de votos, a galera precisa começar a votar e a defender como uma alternativa viável. Então fica o convite para nos ajudarem a transformar essas ideias em ideias viáveis, em ideias que tomem os corações, as mentes das pessoas e tal, né? Nosso camarada no Rio de Janeiro, Ciro, que concorre à prefeitura, antes de entrar aqui na live, eu fiquei sabendo que o Ciro está com 3% de intenção de voto. Se mantém, assim, numa trajetória de 3%. O Altino aqui está 1%, às vezes um pouco menos, tal. Mas isso é importante porque no Rio de Janeiro o candidato do PSOL também está com 3%. Roju, quem diria, né? Se fosse há 5 anos atrás, você diria que o PSOL, de quase vencer a eleição para a Prefeitura do Rio com o Freixo hoje, estaria com 3% nas intenções de voto? Acho que esse caso do Rio de Janeiro diz muito, cara, do que é essa trajetória da esquerda, da governabilidade e dos caminhos que nós precisamos tomar para a nossa construção política. Então, gente, conheçam Ciro Altino,
as candidaturas do PSTU e colhem aí com a gente. Vai ser uma grande satisfação para a gente construir com vocês. 16, 1, 2, 3. Pronto, fiz todos os marketings possíveis, agora, Gabs, não sobrou nenhum marketing para você. Sobrou, né? Pior que sempre tem. Vamos tirar um leite de pedra aqui, né, pessoal? Vamos começar agradecendo. Roju, estou muito feliz de estar participando aqui da live, né, que está se encerrando. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu sei que a gente meio que já se trombou aí nos comentários, em alguns posts e tudo mais aí ao longo da nossa vida na internet. É a primeira vez que eu estou tendo um contato mais direto com você. Respeito muito o seu trabalho, viu? Sei que tá aqui cotidianamente na internet de um jeito ou de outro, se expondo da maneira como a gente faz, como você faz. É um desafio do caramba. Colocar para fora, de alguma maneira que as pessoas entendam o que a gente acredita, o projeto que a gente defende, as coisas que acontecem na nossa cabeça, é um desafio, eu acho que constante, diário. As pessoas estão sempre mudando, sempre sendo disputadas por outras correntes, outras ideologias, e a gente se mantém aqui, isso é muito valoroso. Quero agradecer muito aí a sua caminhada, o seu convite, tá bom? Muito feliz mesmo, fiquei muito honrado de participar. Quero, já que estamos nos agradecimentos, quero agradecer publicamente aqui minha camarada Mandy também, que é alguém que está sendo fundamental aí na minha caminhada há um bom tempo, há uns 3 anos, e tá numa chapa coletiva com ela, que é uma mina de luta, assim, comprometida, dedicada, que tem como projeto revolucionário socialista a coisa que ela mais dá importância e peso na vida, é uma parada realmente muito inspiradora. Eu não sei se eu conseguiria estar me desenvolvendo tanto se eu não tivesse numa chapa coletiva com ela e se eu não tivesse tendo contato diário, constante com ela também, assim como os outros camaradas também do Rebeldia e do PSTU, mas quero agradecer a Mandy, porque ela tem aí estado na linha de frente, sendo atacada pela extrema-direita, pessoa que apela com a aparência, vários machismo, LGBTfobia. Então, camarada, me sinto muito orgulhoso e honrado de estar dividindo essa chapa com você, tá bom? Quero deixar isso aqui claro e registrado. E o convite amplo aí para todo mundo, gente. Quando a gente fala sobre construir um projeto revolucionário socialista, é para que vocês realmente venham conhecer a gente, construir a gente, participar de uma reunião, participar de uma célula. Isso só vai ser possível na construção coletiva. Eu e a Mandy, acabou que a gente foi escolhido para representar, enquanto vereadores, a política do nosso partido, mas que, assim como o nome que foi dado pela Júlia, é uma construção coletiva. Atrás dessa imagem aqui acontece muito debate horizontal, sabe? Na base, com a classe, com os nossos camaradas. Não é representação pela representação. Então, fica aí o convite mais uma vez. Vote na gente sim, 16123, conheça o Altino, conheça a Silvana, conheça as nossas candidaturas, mas venha se somar com a gente na luta. A gente quer vocês nas nossas fileiras, sabe? Que é o que proporciona que tudo aconteça mesmo. Nós somos um partido de trabalhadores, tá ligado? Nós por nós sempre. Então é muito importante que vocês queiram construir, queiram conhecer a gente, sabe? Então é basicamente isso, gente. Muito obrigado aí novamente. Valeu mesmo o espaço. Beleza. E por último, agradecer a todo mundo que acompanhou os comentários, né? Teve gente aí de vários perfis que deixaram alguma impressão, deixaram alguma questão aí para a gente também refletir. Deixo meu abraço grande para vocês e espero que, caso vocês não tenham conseguido acompanhar totalmente a nossa conversa, que o Instagram nos possibilite que vocês acompanhem por aqui e também pelas outras plataformas que eu pretendo postar, caso eu tenha acesso ao conteúdo que acabou aí caindo durante a nossa transmissão. Mas, a despeito de todas essas intempéries, eu encerro aqui a nossa conversa, mandando aqui um beijo muito grande, tanto para a Mandy quanto para o Gabriel. Um prazer estar com vocês dois, né? Boa campanha para vocês, né? Um bom combate aí durante esse processo. Espero que ele possa render frutos muito significativos aí na construção que vocês estão fazendo, que é muito importante. Beijo para vocês, boa noite, gente. Até mais.